Vamos à palavra de Deus. Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 20. Crônicas, as histórias dos reis de Israel. As crônicas dos reis. 2 Crônicas 20, 20. Vou começar lendo com vocês, depois vou ler alguns versículos também durante a mensagem para a gente entender o contexto e tirarmos lições para as nossas vidas daquilo que está acontecendo aqui. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte: Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar, de estarmos na tua casa, na tua presença e reunidos juntos aqui, termos a liberdade de adorarmos ao Senhor, cantarmos para Ti, levantarmos as nossas mãos. E te agradecemos porque a Tua palavra nos promete de que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria ali. Então o Senhor está neste lugar, nesta noite, a Tua presença está aqui, o Teu Espírito se move em nosso meio. Nós te pedimos mais uma vez, Deus, fala conosco. Nós viemos a este lugar sedentos por ouvirmos a Tua voz e recebermos algo da parte do Senhor. Deus, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, usa a minha vida, me capacita, me unja, para que eu consiga transmitir aquilo que está no Teu coração, para os nossos corações nesta noite. Nós precisamos, nós desejamos, nós queremos Te ouvir e receber algo da parte do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? O título da mensagem nesta noite é do que você precisa. Se uma pessoa chegasse para você e falasse assim, olha, do que você precisa? E aí você talvez iria pensar, bom, eu tenho talvez um pedido só, o que é que será que eu preciso? O que é que eu poderia pedir, fazer em um pedido que talvez resolveria todos os problemas da minha vida? O que você precisa? Não sei se você já parou para pensar nisso. Puxa, Gui, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se na minha vida tivesse acontecido tal coisa, hoje eu estaria bem, eu estaria feliz, eu estaria em paz, as coisas estariam andando. Às vezes a gente imagina que a gente precisa de tantas coisas que na verdade nós não precisamos, e acredito que muitas vezes a gente acaba se esquecendo e deixando de lado aquilo que é mais importante nas nossas vidas. E por isso, muitas vezes, sofremos e não vivemos o melhor de Deus, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aqui, Josafá, ele se levanta no meio do povo em Judá, Jerusalém. Josafá, ele é o rei ali. E ele se levanta e ele traz uma palavra no meio do povo, e ele traz um direcionamento. E eu vejo que, na verdade, aqui ele entrega ali para aquelas pessoas, talvez elas não imaginassem isso, mas aqui ele entrega o segredo do sucesso na vida de qualquer pessoa. Ele dá 2 chaves, ele fala 2 coisas ali para aquele povo que, se eles ouvissem, prestassem atenção, aplicassem em suas vidas, com certeza eles viveriam o melhor nessa terra, com certeza eles viveriam tudo que Deus tinha preparado para a vida deles. Ele diz, olha, vocês precisam crer em Deus. Vocês precisam colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Vocês precisam confiar em Deus. Vocês precisam acreditar em Deus. E a segunda coisa que ele diz é, vocês precisam também acreditar nos profetas, naquilo que eles falam. Os profetas, eles eram usados para trazer direcionamento, claro, pautado na palavra de Deus. Então eles eram uma voz, muitas vezes, para um povo, para uma nação, dando direção para aquele povo. Era como se fosse um representante de Deus na terra, trazendo um direcionamento, trazendo muitas vezes uma palavra de repreensão. E ele está dizendo, vocês precisam também crer, acreditar naquilo que os profetas falam, já falaram também. Então ele fala 2 coisas, crer em Deus, servir a Deus
e também crer, acreditar na palavra de Deus. Afinal, os profetas eram usados para trazer, para ser voz, para ser boca de Deus na terra. Então, quero entrar um pouco no contexto para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Quem é Josafá, né? Eu falei que ele era o rei ali de Judá, em Jerusalém. Só que ao mesmo tempo que ele reinava em Israel, no reino do sul, Judá, Jerusalém, ao mesmo tempo havia um outro rei em Israel. Isso pode parecer confuso algumas vezes, se você não sabe da história, você começa a ler a Bíblia e você vai ver que ao mesmo tempo em Israel haviam dois reis. Um reinando no reino do norte, um reinando no reino do sul. E isso acontece depois do reinado de Salomão, que era unificado, um Israel só, havia apenas um rei. Mas depois de Salomão, o filho de Salomão não tem sabedoria para conduzir as coisas, e uma guerra acontece ali, uma divisão acontece, e Israel é dividido em reino do norte agora e reino do sul. Reino do norte, capital Samaria, e ali foi levantado um rei, então existia um rei na parte do norte de Israel, e então existia um rei também na parte do sul de Israel, na parte em Judá e em Jerusalém. Então, Josafá, ele foi um dos reis na parte do sul, em Judá e em Jerusalém. Só que ao mesmo tempo que Josafá ele está reinando, um outro rei no norte estava reinando também. E a pessoa que estava reinando no norte era Acabe. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Acabe e Jezabel, este casal que era um casal maligno. Eles adoravam a muitos deuses, eles levantaram postes ídolos em todos os lugares, eles abandonaram a Deus, eles levaram o povo de Israel a adorar outros deuses também. A Bíblia, na verdade, vai nos dizer que Acabe foi um dos piores reis da nação de Israel. E é neste mesmo período, na verdade, que Josafá, ele reina. Enquanto ele está reinando no reino do sul, Acabe está reinando no reino do norte. Olha o que a Bíblia fala um pouquinho sobre Josafá. 2 Crônicas, no capítulo 17, eu quero ler com vocês dos versículos 1 a 9, para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Diz assim: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel, no norte. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins, outros deuses. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou seus oficiais, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com ele enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Quantos nomes lindos! E com estes levitas enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Então, o que é que nós encontramos aqui nestes versículos que falam um pouco sobre Josafá? A gente pode entender que Josafá ele foi um rei ali em Israel que amou a Deus. Ele amava a Deus, ele amava a presença de Deus. E por amar a Deus, ele faz algumas coisas. Ele destrói os postes ídolos, ele extermina toda a adoração que havia naquele lugar em Judá a outros deuses, porque ele amava a Deus. Ele estabelece ali o culto naquele lugar, tanto que você vai ver que uma das coisas que ele faz, ele envia levitas, ele envia sacerdotes, ele envia pessoas por todas as cidades para fazer o quê? Com a lei de Deus, com a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus àquele povo. Afinal, ele sabia que
não existiria vitória, ele sabia que não existiria uma vida melhor longe da presença de Deus, então ele sabe que o segredo é ensinar a palavra de Deus às pessoas, então ele envia sacerdotes, levitas a todas as cidades, ensinando o povo, ensinando a palavra de Deus. Não apenas isso, mas no texto a gente vai ver que ele era um homem de Deus, ele faz questão de levar a palavra de Deus em todos os lugares, mas a gente vai ver também que ele era um bom rei, com boas habilidades, ele tinha capacidade para liderar. Tanto que depois de ele ter pego ali Judá, ele levanta muros, ele coloca exército, tropas para avançarem, para dar segurança para as pessoas que moravam ali. Você vê que ele é um rei estratégico, você vê que ele tem boas estratégias, ele lidera bem, ele avança, ele cresce, ele faz aquele lugar expandir, ele acumula riquezas com todo esse serviço que ele vem fazendo. Ele entende, na verdade, que diferente de outros reis da nação de Israel, porque quando você vai olhar para a história dos reis de Israel, tanto o norte quanto o sul, a maioria deles acabou abandonando os caminhos do Senhor, acabou se corrompendo e adorando outros deuses e fazendo coisas que não deveriam fazer. E sempre quando o ser humano desobedece a Deus, se afasta da presença de Deus, existe um preço, existe sofrimento, existe confusão. E a história de Israel, na verdade, é exatamente essa, de um povo que foi escolhido, levantado por Deus, mas que por muitas vezes abandonavam a Deus e sofriam, eram vencidos pelos inimigos, eram abatidos pelos inimigos, sofriam, choravam, clamavam a Deus pedindo misericórdia, e Deus com sua boa mão estendia sua mão poderosa e muitas vezes livrava o povo de escravidão e de tantas coisas ruins que eles viviam. Então a gente vai olhar aqui para o texto e vai ver que todas estas escolhas de Josafá, todas estas decisões que ele toma, na verdade trazem bons resultados para ele, para aquele povo e para aquela nação. Quero ler com vocês aqui algumas das coisas, os resultados de algumas coisas que eles viveram ali. Olha o que diz no versículo 5: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. Primeiro resultado que a gente vê de alguém que ama Deus, anda com Deus, obedece a palavra de Deus. O texto nos diz que ele não tem apenas o favor das pessoas, o que muitas vezes para nós acaba sendo até de forma errada a coisa mais importante. Às vezes o ser humano pensa que a coisa mais importante na vida dele é ter o favor das pessoas, é ter o favor do patrão. Se o meu chefe, se o meu patrão gostar de mim, aí eu vou me dar bem na empresa, isso é tudo que eu preciso. Mas na verdade isso não é tudo que você precisa. Esta não é a coisa mais importante. A coisa mais importante na minha vida e na sua vida não é ter a aprovação das pessoas, não é o teu chefe gostar de você ou não. Mas na verdade a coisa mais importante das nossas vidas é termos a aprovação do Deus que criou todas as coisas. E o texto diz que o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Sabe o que acontece quando Deus confirma? Na verdade isso traz autoridade, na verdade isso, as pessoas acabam reconhecendo que não é apenas você, que não é apenas o teu talento, que não é apenas o teu dom, mas elas olham e percebem que é algo sobrenatural. Deus está com esta pessoa, o favor de Deus está com esta pessoa, e é o que está acontecendo aqui com Josafá. Deus aprova, Deus autoriza, Deus abençoa, e por conta disso o texto está nos dizendo que as pessoas levavam presentes, entregavam presentes de tal maneira que Josafá, em seu reinado, ele acumula riquezas e muitas coisas, e com isso ele pode expandir o reino e fazer construções e aumentar o exército. Então, na verdade, muitas vezes a gente pensa que a coisa mais importante é termos o favor de pessoas, enquanto Josafá entendeu que a coisa mais importante na sua vida, antes de qualquer coisa, era ter o favor de Deus em sua vida. Se for necessário, querido, perder o favor diante das pessoas para manter o favor diante de Deus, faça isso.
É Deus quem abre a porta que você precisa. É Deus que te abençoa. É Deus que amolece o coração duro. É Deus que tira o sono dos reis e te coloca no coração de um rei para se lembrar de você. É Deus que faz isso, não são os homens. Nós não dependemos das pessoas, mas a nossa dependência nós colocamos em Deus. E a primeira coisa que acontece é que o texto está nos dizendo, porque Josafá ele amava Deus, e então Deus confirmou o seu reino. Não foi apenas que as pessoas reconheceram, este é o nosso rei, mas agora Deus confirma, o próprio Deus diz, Josafá é um grande líder, Josafá foi levantado para reinar, para liderar esta nação. Depois no capítulo 17, versículo 10, diz assim: o terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Olha o que está acontecendo. Israel, na verdade, a realidade para o povo de Israel era guerra, o tempo inteiro. As cidades circunvizinhas sempre, de alguma forma, tentavam batalhar e lutar. Era uma realidade, por isso quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que é guerra o tempo inteiro. É um invadindo o território do outro para conquistar aquele território, para dominar aquele território. E Josafá, ele se levanta como um rei ali, dentro deste contexto, onde as cidades vizinhas queriam vencê-los, queriam destruí-los, queriam subjugá-los. Mas o texto está nos dizendo que porque ele amava o Senhor, porque ele andava com Deus, porque ele se preocupou em estabelecer uma cultura do reino de Deus ali naquele lugar, o que é que acontece? Deus, na verdade, cuidou dos inimigos. Deus deu paz, é o que diz aqui, os livrando dos inimigos. Às vezes a gente fica pensando que nós precisamos fazer muitas coisas para que os inimigos não nos destruam. A gente pensa muitas vezes que é responsabilidade nossa, e a gente fica preocupado com tantas coisas. Puxa, aquela pessoa vai puxar meu tapete, puxa, o diabo vai fazer isso, o diabo vai destruir a minha vida. E na verdade, olha só o que acontece, o texto está nos dizendo, porque Josafá andava com Deus, Deus se encarregou de cuidar e de livrá-los do mal e dos inimigos. Eles talvez não tinham força contra alguns inimigos, exércitos inimigos, mas o próprio Deus se encarregou de guardar a vida deles. E é assim nas nossas vidas, querido e querida. Deixa eu te dizer uma coisa, se você andar com Deus, você sabe quem se encarrega de guardar a tua vida, de te livrar dos teus inimigos? É o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Então, a coisa mais importante nas nossas vidas não são boas armas, não são boas estratégias, não é o tanto de munição que nós temos contra os nossos inimigos, mas é o Deus que nós servimos, porque não existe um demônio, não existe um inferno inteiro, não é mais forte do que o Deus que nós servimos. E se Ele é por nós, quem é que pode ser contra as nossas vidas? Aplauda ao Senhor. Olha que coisa interessante. Nos versículos 11 e 12, olha o que diz, resultado de uma vida com Deus aqui. Resultado de um homem que está andando com Deus, de um homem que está preocupado em ter a presença de Deus ali, diferente de outros reis que vieram antes dele. Olha o que acontece aqui, versículo 11 e 12. Alguns dos filisteus são os inimigos do povo de Deus, sempre foram. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá, prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Olha que coisa maravilhosa. Talvez Josafá, no natural do ser humano, humanamente falando, ao assumir o trono, talvez ele estava pensando em estratégias, boas estratégias, como vamos fazer para construir tudo que nós queremos construir. Como é que a gente vai fazer para levantar os muros da cidade? Como é que a gente vai fazer para colocar a cidade em ordem, guardada? Como é que a gente vai fazer com os exércitos? Como é que a gente vai produzir o armamento todo que nós precisamos? E talvez preocupações. Mas o texto está dizendo que algo poderoso acontece. E isso aqui é poderoso, sabe por quê? Os inimigos estão indo até Judá e levando presentes. Olha só que coisa maravilhosa. Os recursos estão sendo tirados dos inimigos e sendo entregues para aquele que serve a Deus. E é assim que acontece nas nossas vidas, querido e querida.
às vezes a gente está tão preocupado, ai meu Deus, como vai ser? Ai meu Deus, mas o ímpio prospera. Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que nós servimos, se for necessário, Ele usa a vida de um ímpio para te abençoar. Às vezes a gente pensa, Gui, mas lá no meu trabalho, como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai me abençoar? Meu patrão é um endemoniado, Deus usa até endemoniado para te abençoar. Filisteus eram inimigos do povo de Deus, mas foram usados por Deus para abençoar o povo de Deus. Será que Deus não pode fazer assim também lá no seu trabalho? Será que Deus não pode usar aquela pessoa que você talvez nunca imaginou que seria uma bênção de Deus na tua vida? Porque Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso, eu e você não precisamos andar tão preocupados, ansiosos. Ai meu Deus, mas como é que vai ser? Como é que o Senhor vai fazer? Que se necessário for, até um ímpio Ele usa para te abençoar, para te favorecer, para te apontar para o lugar que Ele tem preparado para a sua vida. Dá um glória a Deus aí. Aí às vezes a gente está tão preocupado, a gente fica tão abatido, a gente, meu Deus, como é que vai ser, querido, querida? Descansa o teu coração, que tinha filisteu agora indo até Judá, levando prata, levando ouro, levando presente. Que doideira é essa? Não é vocês que são os nossos inimigos, não é vocês que queriam nos matar, agora está trazendo prata, está trazendo ouro, está trazendo riquezas para nós, presentes. Sim, porque é assim que Deus faz. Quando Ele quer, Ele move até um ímpio para nos abençoar. Agora, Josafá está vivendo algo maravilhoso ali, servindo a Deus. Deus confirma o seu reinado. O que está acontecendo aqui dos povos vizinhos, dos inimigos levando presentes e prata, na verdade, eles estão com suas atitudes demonstrando que nós reconhecemos que tem algo diferente aí. A gente reconhece que é melhor nós não mexermos com vocês, é melhor agradarmos a vocês, porque sabemos que vocês não estão sozinhos. Temos um problema. Josafá tinha tudo o que ele precisava ali. As coisas estão andando. Deus está no meio do povo. Deus está usando inimigos para abençoar a vida deles. Quando então algo acontece, Josafá ele vai fazer uma aliança, e essa aliança que ele vai fazer é exatamente com o rei Acabe, que era do reino do norte. Mas Acabe era um rei terrível, que não temia a Deus, que adorava tantos outros deuses. Essa aliança que Josafá faz com Acabe não foi uma aliança, foi na verdade com interesses políticos e para que houvesse paz e não guerra entre os povos. Ele dá o seu filho para se casar com a filha de Acabe, eles se casam e com isso agora eles têm uma aliança ali familiar, o que na verdade traria no futuro problemas para eles. Acabe agora, depois agora de fazer parte da família e ter aliança com Josafá, ele chama Josafá para uma batalha. E Josafá topa ir junto com Acabe para essa batalha. Mas Josafá, um homem de Deus, ele diz a Acabe, olha, mas será que não é bom nós consultarmos um homem, um profeta de Deus, para sabermos se nós devemos ir ou não? Porque se Deus não autorizar, é melhor a gente não ir. Então Acabe, ele pega lá 400 profetas, é claro, dos profetas dele lá, os falsos profetas, e todos os profetas dele, que eram os falsos profetas lá, disseram o seguinte: pode ir, Deus está com vocês, e vocês terão vitória nessa batalha aí. Mas Acabe sabia que os seus próprios profetas, eles eram mentirosos. Na verdade, eles faziam e falavam aquilo que era do agrado aos ouvidos de Acabe. Então ele disse: será que não tem realmente um profeta de verdade, um profeta de Deus aí de verdade para falar a verdade? Então quando na verdade chamam lá um profeta de verdade e falam: e aí, o que será que Deus está dizendo para nós? Isso você lê ali em Crônicas 18, 19, 20, está contando essa história toda que eu estou resumindo para vocês, que se fosse ler todos os textos não daria tempo. E o profeta, a princípio, ele
ele não fala a verdade de primeiro, ele diz, não, podem ir, Deus vai abençoar vocês, e Acabe fica bravo, fala, você está mentindo também, e então o profeta decide falar da verdade, e diz, olha, na verdade vocês vão subir, vão ser espalhados, e vão destruir, vão matar você. Acabe fica bravo com o profeta, e diz o seguinte, você toda vez profetiza contra a minha vida, eu não quero saber de você, manda prender este homem. E o profeta diz o seguinte, não, tudo bem, e Acabe manda, coloca na cadeia, manda ele comer só pão e água, até que eu volte da guerra. E aí o profeta fala para Acabe, corajoso, diz o seguinte, tudo bem, então vamos ver se você vai voltar da guerra ou não. E se você voltar da guerra, então esse Deus que eu estou falando, ele não é verdadeiro. O que acontece? Eles vão para uma batalha em Ramote Gileade. Acabe diz para Josafá o seguinte, olha, se vista como um dos reis, e eu vou me vestir como um dos homens do exército normal para disfarçar. E Josafá vai lá na carruagem, tudo, e os inimigos, quando vêm, olham e enxergam Josafá e falam, lá está um rei de Israel. Então os inimigos vêm em direção a Josafá para tirar a vida de Josafá. Josafá, sendo homem de Deus, ele clama a Deus comendo, meu Deus, me livra, me salva. E Deus ali confunde os inimigos e desvia os inimigos e poupa a vida de Josafá. Um soldado ali atira sua flecha para o alto e essa flecha cai sobre Acabe, entra pelo meio da armadura ali de Acabe. Acabe percebe que vai morrer, pede para tirar ele ali do meio da batalha e Acabe morre. Josafá volta e Deus poupa a sua vida nessa batalha. Olha só que coisa. Eu fico pensando, qual será que foi o motivo de Josafá ter feito esta aliança? E a gente vai ver que um pouco mais à frente, Josafá faz uma nova aliança também, com pessoas que ele não deveria ter feito, e novamente por alguns interesses políticos. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos 35 a 37, diz assim, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Então olha a tragédia. Primeira aliança errada que Josafá faz, quase foi morto, quase perdeu sua própria vida. No momento que iam matar ele, ele grita com medo, desesperado, pede socorro, e Deus o livra ali, dá mais uma chance, ele volta seguro em paz. Pouco mais à frente, em algum outro momento, Josafá está querendo fazer alguns negócios e enviar embarcações a Tarsis e para trazer ouro e por conta do comércio, e ele então faz uma nova aliança, e Deus, através de um profeta que era a boca de Deus no meio daquele povo, diz o seguinte, olha, porque você fez uma aliança mais uma vez com alguém que não teme a Deus, que não anda nos caminhos do Senhor, então sabe o que vai acontecer? As embarcações que vocês estão enviando para Tarsis, elas serão destruídas. Então Deus poupou Josafá da morte, agora Deus destrói ali aquelas embarcações, porque mais uma vez Josafá havia feito uma aliança que ele não deveria fazer. O que nós podemos aprender com estas coisas? Porque nós estamos, como eu comecei dizendo aqui, nós estamos falando de um homem de Deus. Nós estamos falando de alguém que queria estabelecer o culto ali naquele lugar. Mandou sacerdote, mandou levita, mandou ensinar a palavra de Deus. Alguém que amava a Deus, que queria derrubar os postes ídolos e não queria que o povo adorasse outros deuses, mas o único Deus de Israel. Mas foi esse homem de Deus aqui que em alguns momentos então falha e erra e faz algumas alianças que trouxeram consequências para a sua vida. Quais lições nós podemos tirar disso aqui? Eu coloquei a primeira coisa. Josafá sabia que ele precisava de Deus, tanto que é isso que ele faz quando ele assume o trono.
Ele quer estabelecer o culto, Ele quer que as pessoas adorem a Deus. Mas quando nós olhamos para estas alianças que Ele faz, a gente entende também que em algum momento ali, talvez Ele tenha pensado que Deus não era suficiente para tudo que Ele precisava fazer e realizar. E aqui é um sério problema. Porque ele entende, puxa, eu preciso de Deus, eu preciso do favor de Deus, eu preciso da bênção de Deus. Mas em algum momento ali, politicamente falando, ele talvez tenha pensado, puxa, mas é importante eu ter uma boa relação com Acabe. Acabe é um homem terrível, Acabe é um homem que ele avança e destrói os exércitos inimigos. É melhor de repente eu fazer uma aliança com ele, é melhor de repente eu estar de bem com ele, é melhor eu me associar, é melhor eu me aliar do que ser inimigo dele. Em algum momento, talvez ele tenha olhado para algumas coisas que ele desejava fazer. Puxa, para eu avançar um pouco mais, para eu abrir novas fronteiras, para eu trazer mais riquezas para cá, para a nossa terra, para eu conseguir construir tudo aquilo que nós imaginamos, que nós sonhamos em construir. Então, talvez eu precise fazer algumas outras coisas. E muitas vezes é onde nós erramos nas nossas vidas. A gente pensa algumas vezes que, sim, Deus é importante, mas a questão não é se Deus é importante. A minha pergunta para você é: será que Deus é suficiente na sua vida? Será que se você tiver que deixar uma sociedade de lado, será que se você tiver que fechar uma porta por saber que aquela sociedade, aquela aliança não é de Deus, será que você faz isso? E só faz isso quem confia plenamente em Deus, quem tem a certeza de que Ele é suficiente, de que se uma porta for fechada e se você estiver com Deus, Ele abre aquela porta. São só pessoas que acreditam que Ele é suficiente, que Ele é provedor, é Ele que cuida, é Ele que restaura, é Ele que guarda, é Ele que vai à frente, Ele que faz todas as coisas. Mas algumas vezes na nossa caminhada, mesmo confiando em parte em Deus, a gente pensa que a gente precisa dar umas ajudinhas para Deus. Deixa eu lá, Deus, dar uma força, como se Deus precisasse de uma força. É claro que nós não estamos negligenciando ou indo contra o que nós precisamos fazer. O nosso trabalho, o nosso esforço, é bíblico isso. Mas aqui, Josafá, o que é que ele faz? Ele se associa, ele faz aliança com pessoas que não amavam a Deus. Ele sabe que ele está fazendo o que ele não deveria fazer, mas talvez ele tenha pensado, mas vai ser importante. Mais importante é estarmos de bem com Deus, querido. Mais importante é estarmos com os nossos corações alinhados com o coração de Deus. Mais importante do que qualquer aliança que vamos fazer, de termos o favor de outras pessoas, mais importante é termos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E se isso significar em algum momento sacrificar alguma coisa, se isso significar em algum momento deixar uma sociedade, uma aliança de lado, essa deve ser a minha escolha, porque quem me abençoa é Deus. Olha o que Josafá estava vivendo, os inimigos trazendo presentes. Deus confirmou o reinado, eles estão vivendo milagres, mas em algum momento ele pensou, eu preciso também da ajuda de algumas pessoas, eu preciso fazer algumas coisas, e aí é onde ele cai. Segunda coisa, se uma grande ideia, guarde isso no seu coração, se uma grande ideia for contrária à vontade de Deus, deixa eu te dar uma notícia. Esta é uma má ideia. Não é uma boa ideia. Às vezes a gente pensa que tudo que nós precisamos é de uma boa ideia. É de uma grande sacada. Gui, se eu tivesse uma ideia... Às vezes a gente pensa que a coisa mais importante é termos, Gui, um insight, uma grande ideia do que eu devo fazer, com quem eu devo me associar. Deixa eu te dizer uma coisa, uma grande ideia que não está alinhada com as coisas de Deus é uma má ideia. Pode ter certeza disso. Se a tua grande ideia fere os princípios da palavra de Deus, é uma má ideia. Se a tua grande ideia, se para realizar a tua grande ideia, o teu projeto for necessário desobedecer a Deus, desagradar o coração de Deus, se aliar com coisas e pessoas que você sabe que não agradam o coração de Deus, esta é uma má ideia.
Talvez por algum momento Josafá achou que estava tudo bem. Apenas uma boa ideia pode te destruir, te colocar em situações muito difíceis, te levar a grandes perdas. Foi o que aconteceu com Josafá. Quase morreu. Perdeu coisas. A ideia era boa, mas não era ideia de Deus. E sofreu por conta disso. E às vezes a gente se esquece dessas coisas. A gente pensa que tudo que nós precisamos é de uma grande ideia, para que as coisas fluam na nossa vida. Enquanto na verdade o que nós precisamos é da ideia de Deus, é daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Terceira coisa que eu coloquei aqui, é melhor estar sozinho do que me associar com pessoas que querem me afastar dos planos de Deus. Era melhor ele não ter se associado com ninguém. Mas na gana, naquela coisa de, puxa, da boa vizinhança, é melhor estar de bem com aquele, melhor com esse, aquele, e acaba se associando. Enquanto na verdade a melhor coisa era estar sozinho, se necessário fosse. Josafá, ele sabe que existiam exércitos que eram mais poderosos de armamento, de número do que eles. E talvez ele tenha feito estas coisas porque ele achava importante até evitar batalhas e guerras. Puxa, é melhor a gente prevenir, eu me prevenir destas coisas. Se eu ficar tudo bem, fizer uma aliança com eles, a gente não precisa nem brigar e nem lutar. Como se isso fosse resolver a vida deles. Mas na verdade era melhor estar sozinho, mas estar com Deus. Porque quem traria a vitória para aquele povo era Deus. Sempre quem traz vitória nas nossas vidas é Deus, é a presença de Deus. Quarta coisa, meu maior inimigo não é aquilo que me cerca, sou eu mesmo. Os filisteus, o Acabe que está lá, é muito perigoso, que inimigo terrível. Qual foi o pior inimigo de Josafá? Foi ele mesmo. Porque ninguém obrigou ele a fazer nenhuma aliança, foi ele que foi lá e decidiu e fez aliança. Foi ele que foi lá e fez aliança e mandou embarcações, ninguém que causou isso na vida dele, foi ele mesmo. O ser humano é assim, a gente gosta muitas vezes de culpar tantas coisas e tantas pessoas, mas na verdade, muitas vezes, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. São as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos nas nossas vidas, que muitas vezes nos afasta do projeto, do propósito que Deus tem para as nossas vidas, e isso traz sofrimento, problemas, lágrimas, dores. É o que estava acontecendo aqui na vida de Josafá. E aí olha que coisa interessante. No meio disso tudo, Josafá e o povo, eles vão para uma batalha. E a princípio essa batalha que eles vão, na verdade povos começaram a vir contra eles, na verdade, e o que eles estão pensando, que Josafá está olhando para aquele cenário e pensando é o seguinte, bom, estamos lascados, vão nos matar e vão nos destruir. E é por isso que ele fez estas alianças, para que estas coisas não acontecessem, mas chega um momento onde isso acontece. Moabe e Amon vêm contra eles e ele agora está desesperado. A aliança que fez aqui e ali não resolveu o problema, e agora tem povo que está indo contra eles, e ele agora está desesperado diante de Deus. E olha o que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 4. E depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha só, Josafá agora está desesperado. Por que ele está desesperado? Porque ele sabe que eles não tinham forças. Ele agora reconhece que não tem capacidade humana para enfrentar aqueles inimigos e ter vitória diante daqueles inimigos. Então quando ele entende que não tem chance, o que é que ele faz? Ele clama a Deus.
Ele se lembra que na verdade a saída e a solução para a sua vida qual era? Não era boa aliança, não era estar amigo de um e de outro. Quando a coisa aperta de verdade, ele entende, eu preciso de Deus. Se Deus não nos livrar aqui, se Deus não nos ajudar nesse momento, é só Deus que pode nos tirar dessa situação. Então ele clama, então ele jejua, então ele pega e manda o povo todo vir ajudar e se reunir. E agora eles fazem um jejum para atrair a presença de Deus, para que Deus ouvisse suas orações e para que Deus atendesse o clamor deles. E aí então olha o que diz nos versículos 16 e 17. Deus falando agora com o povo, diz o seguinte: amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Zir. Aqui um profeta se levantou e trouxe essa palavra para o povo que estava desesperado, clamando. E vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Reuel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Dos versículos 22 a 26, preciso ler isso. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. E os do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e os exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia ali naquele lugar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, Vale da Bênção, até o dia de hoje. Perceba, olha o que está acontecendo. Ele tenta do jeito dele, ele pensa que era necessário algumas coisas. Ele pensa, se eu tiver aliança com aquele, se eu tiver aliança com esse aqui, se eu fizer negócios, sociedade com aquele ali, se eu tiver bem com o rei dali, aí as coisas vão dar certo. E quando ele decide fazer isso, quase morre, perde bens, destrói navios. Mas quando ele olha para eles mesmos, quando ele olha para os inimigos, ele percebe, agora nós estamos fritos, não existe uma saída. Então eles clamam, eles jejuam e eles colocam os olhos no Senhor e entendem, se não for Deus nas nossas vidas, nós estamos perdidos. Ele entende naquele momento que o que eles mais precisavam era de Deus com eles. E quando eles reconhecem isso diante de Deus, e quando eles dizem para Deus, Deus, nós precisamos é do Senhor, Deus então vem e traz uma notícia através da boca de um profeta e diz o seguinte: olha, porque vocês reconheceram, porque vocês entenderam que o que vocês precisam é da minha presença, Deus, deixa eu dar uma notícia para vocês, esta batalha vocês nem vão precisar lutar. O que é que Deus estava dizendo para eles? Deus estava mostrando para eles o seguinte: eu sou suficiente. Não depende da lógica, porque pela lógica vocês não têm forças para guerrear. Não é que eu vou fortalecer vocês. Vocês podem por algum momento até pensar, bom, nós fomos bons nessa batalha, hein? A gente conseguiu vencer. Então Deus, para provar que Ele era suficiente para o seu povo, Ele diz, nessa batalha nem lutar vocês vão precisar. Vocês podem ficar parados lá, porque essa batalha, quem vai batalhar por vocês sou eu. E Deus mostrando para Josafá mais uma vez, e Deus mostrando para o seu povo mais uma vez, eu sou tudo o que vocês precisam, tudo que vocês precisam vocês têm em mim. Eu sou aquele que faço aquilo que vocês não podem fazer. Eu sou aquele que destruo inimigos que vocês não podem destruir. Eu sou aquele que tem uma força que nenhum inimigo pode contra o meu povo. E Deus mais uma vez falando e lembrando o povo, eu sou o suficiente. A minha pergunta para você nessa noite é, do que você precisa? Do que você precisa? Do que você precisa? E eu vim para te dizer uma coisa nessa noite: tudo que você precisa é do Deus Criador que fez os céus e a terra.
Tudo que você precisa é da presença dele na tua vida. Ah, Gui, mas os meus inimigos, ele destrói os teus inimigos. Ah, Gui, mas a dificuldade da vida, ele te levanta nos dias difíceis da vida. Ah, Gui, mas a tristeza, ele alegra o teu coração em dias difíceis. Ele é tudo o que nós precisamos. Coloque a tua vida nas mãos dele e veja o livramento do Senhor, e veja o que ele vai fazer na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. E eles tiveram vitória e celebraram e louvaram ao Senhor por aquilo que Deus havia feito no meio deles. E vai ser assim na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, celebra, aplaude e diga: vai ser assim na minha vida, em nome de Jesus.